Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Quero meditar hoje com vocês em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, que nos diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Apenas esta parte do versículo. Novamente, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em Joel, no capítulo 3, no versículo 10, está escrito: diga ao fraco, eu sou forte. Mas da onde se baseia a força? Baseia-se no que o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes nós enfrentamos momentos difíceis na nossa vida e muitas vezes nós nos sentimos fracos, não é? Para enfrentarmos aqueles momentos, nós dizemos ao Senhor assim: eu não vou suportar, não há força em mim, eu não vou superar. E o Senhor nos diz o seguinte: ei, diga a você mesmo, eu sou forte, eu consigo, mas o seu segredo está em mim. Olhai para mim, o Senhor disse. Olhai para Jesus, o autor e consumador da fé. Vinde a mim. Quando você vem até uma pessoa, você tem que olhar para ela, para você acertar a chegada até ela, não é? Olha, vem aqui, então você tem que saber o endereço, você tem que ver se a pessoa está lá e você tem que identificá-la para você chegar, ou seja, você tem que olhar para a pessoa. Então o Senhor nos manda tirarmos um olhar de nós mesmos e ver que em nós há o poder de Deus, há o poder que há em Cristo Jesus. É Jesus quem trabalha, sem mim nada podeis fazer. E quantas vezes nós estamos passando por momentos difíceis, nós simplesmente culpamos a Deus e ficamos revoltados com Ele. Ou pensando, olha, o Senhor não olha para mim, o Senhor não me vê. E muito pelo contrário, o Senhor está te dando forças para superar. É somente você confiar e acreditar que Ele te ama em todo o tempo. Mesmo quando nós estamos errando o caminho, o Senhor está nos alertando. E muitas vezes nós não queremos escutar. Às vezes nós sabemos que nós temos que voltar, que nós temos que nos arrepender, mas nós queremos da nossa maneira, do nosso jeito, e que Deus nos aceite, porque afinal de contas, eu sou um ser humano, não é assim que nós falamos? E às vezes nós começamos a colocar a Deus todas as nossas virtudes. Então nós falamos, olha, eu acerto nisso, eu acerto naquilo, é somente isso. Isso para ti não é nada, né? Senhor, não olha para isso. Ou senão nós falamos, Senhor, eu quero desta maneira. E às vezes nós insistimos com Deus, mesmo quando nós sabemos que não é o certo. Ou nós colocamos a culpa que nossa natureza, que nós somos assim mesmo, que nós somos pecadores. Enfim, nós olhamos para a nossa fraqueza e nisso nós queremos tirar, assim, sermos desculpáveis diante de Deus e que Ele continue nos abençoando. Mas Deus é um Pai amoroso. O Senhor, Ele é muito, muito, muito cuidadoso conosco. O que está escrito na palavra de Deus que não se deve fazer, não se deve fazer. Pronto. O mandamento de Deus é perfeito. A lei do Senhor, ela revigora a alma. Ela é alimento para nós. É ela que nos leva a termos uma vida mais tranquila e sossegada. Então, estamos assim confrontando Deus, querendo que Ele faça da nossa maneira, não é muito sábio, não. Por quê? Porque olha nós e olha Deus. Um ser que chamou a existência as coisas que não existem. Um Deus que era, que é, que há de ser. O Todo-Poderoso, é onisciente, onipresente, onipotente. Um Deus que Ele sabe das coisas antes delas acontecerem.
Então, por que não seguimos o que o Senhor tem falado para nós? Por que olharmos para a nossa pequenez e não nos apegarmos a Jesus? Vinde a mim, o Senhor diz. Estais ligado em mim. O Senhor é chamado de a videira verdadeira. Nós somos seus ramos. Ou seja, nós temos que estar ligados nele para sermos alimentados. Também Deus é chamado da rocha. Se você edifica a sua vida nele, pode vir as tempestades e elas virão com certeza, porque isso não é para nos destruir, é para nos moldar, é para nos refinar, é para nos fortalecer. Muitas vezes nós estamos indo para um caminho que parece direito aos nossos olhos, mas o fim deles é de morte. Deus sabe para onde vai te levar aquele caminho. Então ele fica tentando, e sim, o Senhor tenta. Tenta no sentido de ficar te alertando. Muitas vezes ele vai te puxar, dar um puxão e falar, olha, vem para o caminho certo, aí não é bom para você. E muitas vezes nós não queremos escutar a Deus. Às vezes nos revoltamos com alguém que quer nos aconselhar de maneira sábia, usados por Deus muitas vezes, e a gente não quer escutar. A gente quer fazer da nossa maneira, nos justificar, ou se nós somos fracos, ai que nós somos seres humanos, ai Deus eu estou cansado, ai Deus eu quero desfrutar um pouco de tal coisa, o que mal tem nisso, né, diante de todo o que eu tenho feito para atingir fins. Não importa, viva na força, viva na rocha, viva ligado na videira. Se é não e pronto. Você sabe, é que nem uma criança. Me fez recordar, quando eu estava pensando no que eu ia dizer, sobre a minha filha, a minha amada filha Karina, que é um tesouro. A Karina é um tesouro. Mas quando ela era pequenininha, que ela tinha uns 3 anos, nós tínhamos saído, ido para o centro da cidade, nós estávamos morando em Lages, devido ao trabalho do meu marido, nós fomos no centro da cidade, na volta tinha um supermercado, e eu aproveitei para passar no supermercado, porque quando eu ia no supermercado, eu já levava sacolinhas, que eram sacolinhas de pano, que dá para você pôr no braço, sem problema, o braço ficar livre. Mas eu falei, não, eu vou pegar algumas coisas assim, eu não preciso ir para casa e voltar, porque eu lembrei que daí eu não precisaria ir no outro dia de manhã comprar as coisas. Muito bem, nós saímos de boa assim do supermercado, mas com sacola de papel, que naquele tempo dava-se sacola de papel. E ela foi, ela queria atravessar a rua sozinha. E assim, era super tranquila, Lages, em Santa Catarina. E naquele tempo, mas naquela rua, era no centro, eu morava perto do centro da cidade. Então tinha um certo movimento, mas tudo bem, né? Aí eu disse para ela, muito bem, minha filha, você fica segurando na minha mão e nós vamos. Não, eu quero atravessar sozinha. Eu falei, tá bom. Então façamos o seguinte, porque eu vi que ela estava teimando e não adiantava eu falar outra coisa. Como eu tinha passado no mercado, estava com uma mão ocupada com a sacola, eu só tinha uma mão para segurá-la, então eu pensei, eu vou ter que contornar essa situação. Daí eu falei, tá bom, você pode atravessar sem segurar na mão da mamãe. Só que quando a mamãe falar, vamos atravessar, você atravessa. E para mim tá muito tranquilo, porque passava um carro a cada 15 minutos. Então tudo bem, era estreitinho, cabia um carro em um pedacinho, nem se estacionava na rua porque não havia espaço. Então tudo bem. Mas aí tava vindo uma Kombi, eu falei, espera, quando a Kombi passar você atravessa. Agora não, tá? Ela soltou, ela chacoalhou a minha mão, ela soltou e começou a atravessar. Gente, eu tava com um pacote enorme, que já tava meio pesadinho, alto de supermercado, e ela atravessando. Eu peguei ela assim, puxei, larguei o pacote no chão, peguei ela e puxei. Quando eu puxei, ela virou e me mordeu. E ela mordeu e ela não soltava, ela tava com tanta raiva, porque ela queria mostrar para mim que ela tinha condição sim de atravessar sozinha, que ela já era grande. E ela, quanto mais eu falava para ela me soltar, porque estava doendo demais, mais ela mordia. E ela mordia, ela chacoalhava, e ela mordia, ela esticava. Eu tive que acalmá-la, falar com calma com ela, com amor, com tranquilidade, né? Passar uma tranquilidade para ela me soltar, mas ali foi alguns minutos, eu nem sei quanto, mas eu sei que
como dizem, eu vi até a estrelinha. Depois acalmá-la para poder pegar as coisas que estavam no chão sem que ela tivesse que atravessar novamente. Então minha preocupação era com a segurança dela. Depois que atravessamos, eu só fui me acalmar quando nós entramos em casa e fechei a porta. Daí eu vi que ela estava tranquila e aprendi uma grande lição de nunca mais passar no supermercado com ela. Tinha que levar sacolinhas de tecido que eu já tinha, com alças, para poder enfrentar qualquer adversidade. Mas daí que eu fui ver que ela tinha me mordido tão profundamente que ficou inchado e preto. E demorou mais de 10 dias. Dá para ver todos os dentinhos dela. Se ela tivesse 200 dentes, acho que tinha 250 ali, de tanto que ela mordeu e chacoalhou. E ficou assim por uns 10 dias até sumir completamente. A dor era muito intensa. Mas na hora eu só me preocupava com a segurança dela. E feliz de ter conseguido puxá-la pela blusinha, pelo vestido, dela não ser atropelada, porque a Kombi estava vindo numa velocidade até grandinha, né? E como era a rua de paralelepípedo, seria difícil conseguir parar. Então eu estava aliviada de pô-la em segurança e só fui notar o estrago do que ela fez na minha mão quando chegou em casa, que estava tudo seguro. Mas aí me fez agora, pensando no que eu ia dizer sobre Deus e nós. Quantas vezes nós teimamos? Não, eu consigo. Não, isso não é nada. Ai, Deus está falando isso, está escrito isso na palavra. Mas para que obedecer? Não, os tempos são diferentes, é outro jeito. Então não precisa. Não, Deus entende, Deus sabe, Deus conhece. E Ele tem que entender que eu sou assim mesmo. Eu sou fraco, eu sou ser humano e tal. E dá um monte de desculpas para Deus. E Deus fica ali. Ele envia alguém, você não quer ouvir. Uma palavra, você não quer ouvir. Na oração, quando você vai orar, Deus fala com você e você não quer ouvir. Então você fica teimando. Às vezes Ele te puxa pela roupa. Te puxa pela roupa espiritual, né? Ele te dá um puxão para você acordar, porque Ele tá vendo que se você continuar, é como eu vi a minha filha. Se ela atravessasse a rua, a Kombi ia passar por cima dela, gente. Então, olha o desespero. Eu tinha que puxá-la rapidamente, trazer para junto de mim. Eu não estava preocupada se ela ia cair quando eu puxasse. Eu queria mantê-la segura. E ela não entendeu. Ela ficou revoltada, porque realmente assustou a ela, né? Ela estava achando que nossa, agora eu vou conseguir mostrar para a mamãe que eu estou atravessando. De repente, ela sente um tranco, um puxão, mamãe puxando. Então, a mamãe ficou com raiva de mim. Acho que ela pensou, né? Ela não via o perigo na frente, porque ela era pequenininha. Ela só queria mostrar que ela conseguia. E assim somos nós somos pequenininhos, nós somos crianças diante do nosso Deus. O que nós temos que fazer é estar atento à palavra de Deus. A não tirar o texto do contexto. Gente, tem um monte de gente fazendo isso. Tira texto do contexto e aí vira pretexto para fazer coisa errada. Para fazer coisas que não é assim. Deus não pôs uma lei na nossa vida para que não, Ele é o Todo-Poderoso, então Ele quer mostrar o quão poderoso Ele é, nos colocando limites. Não. Ele nos coloca limites para coisas erradas, dizendo não vá, não faça, não pense desta maneira, muda seu modo de agir, muda seu modo de pensar, porque Ele quer nos abençoar, quer não só abençoar nesta terra, mas também nos dá uma eternidade, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque aqui é só de passagem, meus queridos, não nos enganemos. Nós vimos nesta peste mundial aí, como as pessoas foram assim tiradas de nós rapidamente. Então, nós vemos que nós somos bem limitados no tempo, aqui em terreno, mas tem a eternidade. Deus quer que nós tenhamos vida eterna, porque existe a vida eterna e morte eterna. A eternidade está aí e não tem fim. E Deus zela pela nossa vida aqui sim. Ele vai suprir nossas necessidades segundo o que nós suportamos. Tem pessoas que querem tanto, mas se Deus der, não vai ser para a bênção daquela pessoa, vai ser para a perdição. Então, tem pessoas que o Senhor vai manter a conta gota, porque é só assim ficar pertinho de Deus. Então, nós temos que pedir também a sabedoria de Deus, porque Deus quer nos abençoar, Deus quer que nós tenhamos uma vida sossegada e quieta, que nós desfrutemos desta terra que Ele nos deu.
mas do olhar dele, da maneira dele, colocando ele em tudo em primeiro lugar, sendo ele o nosso amigo e aceitando os conselhos de Deus, e aceitando a maneira de Deus para nós vivermos, sabe? Orando ao Senhor, pensando sempre o que eu vou fazer, o que eu vou falar, como eu vou agir, realmente está demonstrando Jesus às pessoas? Que as pessoas vão ver em mim quando eu agir, ou responder, ou fazer desta maneira. E é diário isso, é diário. Todo momento você tem que vigiar, para que não caia em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a palavra de hoje para nós é: diga ao fraco, eu sou forte. E sabe onde você busca força? Na rocha, na videira verdadeira, em Jesus. Sem mim nada podeis fazer. É o Senhor que te capacita, é o Senhor que te dá forças para vencer. Então vença em nome de Jesus, vença o seu eu, vença o seu ego, vença o mundo, vença o diabo. O Senhor veio para destruir as obras do diabo, aniquilar as obras do diabo. Então, escondido em Jesus, você consegue vencer. Mas você tem que pôr Jesus em primeiro lugar na sua vida e não você. Não importa os seus sentimentos, importa os sentimentos de Cristo Jesus. Porque os sentimentos dele, tudo que Deus pensa para você é bom, é perfeito e agradável. E as lutas vêm, mas se você está firmado na rocha, ele vai te fazer vencer, ele vai te dar tudo que você pode para superar qualquer adversidade e fazer mais que vencedor. Lembre-se sempre que o mais importante é que nosso nome está escrito no livro da vida. E mais importante é os tesouros que nós estamos granjeando para a eternidade. Porque aqui é só um momento, aqui nós temos que estudar, nós temos que nos alimentar, temos sim que nos vestir, ter um teto para nós nos abrigarmos, mas principalmente olharmos para o nosso futuro. O que é que nós estamos preparando para a eternidade? O que é que você, o que é que eu estou preparando para a minha eternidade? Que quando nós deixarmos essa terra, não tem mais jeito, já foi decretada a sentença. Ou a gente tem vida eterna ou morte eterna, não existe mais, vamos voltar e vamos acertar. Isso não existe. Depois da morte segue-se o juízo. Se fosse assim, por que Jesus teria morrido? Né? Que ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é isso, a palavra de hoje é: se pega na rocha, se firma com Jesus, e dali vem a sua força. E daí você pode dizer: eu sou forte, porque aquele que habita em mim é o poderoso, é o maravilhoso, contra ele não há maldição, ele é o eterno, tá bom? Lerri Tarot, um dia de paz e de vida para você. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Chorar por você. Senhor meu Deus, muito obrigada por este momento tão lindo da tua palavra, por nos ensinar que o segredo da nossa vitória é Jesus. Que não é nós lutarmos com as nossas forças, porque nós não vamos vencer mesmo. Mas é Jesus em nós. Se Ele está em nós e nós estamos nele, ó Senhor, aí sim, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos capacita. Então, Pai, que nós tenhamos a sabedoria que vem do alto para estarmos ligados em Cristo, não sermos rebeldes, não sermos desobedientes, mas sermos filhos obedientes, temos prazer de viver com Jesus em nossa vida. E todas as decisões que tomarmos, que o Senhor Jesus esteja presente, dizendo sim e o amém. Em nome de Jesus, papai, nos dá vitória, nos faça mais que vencedores. É que nós te pedimos. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, e os seus, e todo o seu negócio, toda a sua vida seja abençoada pelo Senhor e dirigido por Ele. Até uma próxima oportunidade.